Olá, prezados alunos. Vamos falar agora sobre a definição dos parágrafos da pregação. Já falei que é muito importante, todo pregador sabe disso, você definir, estudar um livro, mas conhecendo os parágrafos nos quais você pode pregar, pode fazer a sua pregação. Então, um livro não é um texto que não tem parágrafos, então ele tem assuntos. Os assuntos são divididos em temas, né, as perícopes, mas dessas perícopes elas têm parágrafos. E cada parágrafo pode ser uma perícope, pode ter ali um tema importante para a pregação. Então esse é um segundo estudo importante também, preliminar, mas e relativamente simples, mas importante. Em consequência, ele pode ser encarado como supérfluo. Alguém pode falar, não quero nem saber quais são as divisões, como o texto que eu vou usar, o livro que eu vou usar está dividido, e como são os temas dessas divisões. Mas é muito importante você saber disso. Então, como o assunto foi sendo construído. Se tem um tema geral, esse tema geral, ele foi sendo feito, construído em subtemas, ou seja, proposições proposições que vão construindo a ideia e justificando o tema geral do livro. Então, não é difícil fazer isso. Então, o procedimento é muito simples. É só prestar atenção e é o seguinte, isso aqui nós podemos ver na página 77 do livro texto. Diz assim, primeiro, leia os títulos dos parágrafos escolhidos pelos publicadores de sua Bíblia. Então, nas Bíblias, você tem sempre os parágrafos, que pode ser o parágrafo predicável, que pode ser a perícope, com títulos já. Copie-os no lado esquerdo de uma folha de anotações. Então, esse procedimento, você pode ler a página e você vai verificar. Não vamos ficar tomando muito tempo para explicar como você deve fazer. Você lê a página 78, por exemplo, do livro, e você vai verificar que encontrar esses temas, esses parágrafos e títulos do livro é muito importante. E o primeiro passo é encontrar como eles estão na Bíblia. Deve ser extraído da Bíblia. Por exemplo, quando a gente aqui diz assim, por exemplo, eu abro minha Bíblia na versão Almeida, Revista e Atualizada, na Epístola aos Filipenses, e coloco o seguinte em minha folha de anotações. Ou seja, você está olhando aqui como os parágrafos são denominados. Então, na Bíblia Almeida, Revista Atualizada, no livro Filipenses, começa o primeiro parágrafo, fala assim, é sobre ações de graças e súplicas em favor dos filipenses. E está lá o endereço, ou seja, os versículos correspondentes. Capítulo 1, versículo 3 até o versículo 11. O segundo parágrafo do texto do livro todo é a situação do apóstolo contribuiu para o progresso do Evangelho. Também está no texto, capítulo 1, versículo 12 até o versículo 26. E termina, vamos falar assim para nós não demorarmos muito, você vai fazer essa pesquisa, com o 14º parágrafo do livro. Termina no capítulo 4, versículo 10 a 20, nessa Bíblia, nessa versão, porque pode variar, ou seja, na Bíblia, versão Almeida, Revista e Atualizada. Último parágrafo, o título é A Gratidão de Paulo para com os Filipenses. Isso já foi estudado por pessoas que fizeram a tradução. E sem contar as saudações iniciais e os versículos finais, há 14 parágrafos de pregações possíveis. Nem todas as Bíblias, como eu disse, têm a mesma divisão. Mas aqui na revista, Almeida, Revista Atualizada, é assim. Agora, o que eu tenho que fazer com isso? Não é? Eu vou pegar e fazer o seguinte, tendo em mãos a folha de anotação que você fez, se você acha melhor fazer, é bom fazer, leia em atitude de atenção, ou seja, vai desarmado para a Bíblia e leia cada parágrafo. Não já vai agora, de imediato, dando um nome, eu vou mudar o parágrafo, vou dar outro nome. Leia a Bíblia com assim, atitude de respeito, devoção, de abertura, parando depois de cada um parágrafo para escrever no lado direito da folha que você já fez a ideia ou o assunto principal do parágrafo. Você lê
depois que descobriu quais são os parágrafos, vai ler cada um e vai colocar do lado das anotações do título do parágrafo, o assunto, né, que você acha que aquele parágrafo tem. Então, na primeira divisão que nós fizemos de Filipenses, por exemplo, o capítulo 1, versículo 3 a 11, o tema do parágrafo era ações de graças e súplicas em favor dos filipenses. Agora, qual era aqui o assunto principal do parágrafo? O tema era esse, e o assunto? A sugestão aqui do autor é que o assunto principal fala sobre amor e intercessão. Então você escreve lá, amor e intercessão. Como é que você percebeu isso? Ué, lendo o parágrafo, prestando atenção no tema daquele parágrafo. Por exemplo, o segundo parágrafo que nós falamos, a situação do apóstolo contribui para o progresso do evangelho. Esse é o segundo parágrafo, o tema que a Bíblia, Almeida, revista e atualizada, tem. Versículos 1, capítulo 1, versículo 12 a 26. Qual é o assunto? Qual é o tema principal do parágrafo? Não o nome dele, não o título. Lembra bem. Aí ele diz aqui, a sugestão do autor é a incomparável soberania de Deus. Como é que ele chegou nisso? Ele entendeu, ao ler com bastante atenção, que esse é o assunto dessa perícope, 1:12 a 26. Aí vamos pegar a última perícope que nós falamos, a 14ª. O nome dela, o título da perícope que está na Bíblia, que nós falamos, a Almeida Revista Atualizada, é A Gratidão de Paulo para com os Filipenses. E qual o tema dela? Qual o assunto dela? O autor coloca o segredo do contentamento. Claro que você pode fazer isso com algumas variações, mas não pode ser muito fora disso, porque esses temas ficam bem claros dentro da perícope. Mas é um grande trabalho que você já está fazendo. Então você já vai perceber que você não pode pregar, por exemplo, na primeira perícope, falando de alguma coisa que não tem nada a ver com esse tema aqui. Amor e intercessão. Nem também pregar sobre a última perícope, a gratidão de Paulo para os filipenses, muito distante dessa questão do segredo do contentamento. Se você discordar, leia de novo, leia de novo. Pode discordar, inclusive, mas você não pode jogar fora tudo isso que está aqui. Por quê? Porque se for um trabalho árduo, mas você pode fazer o teu, sem problema. Assim o pregador lê, você como pregador vai ler, comparar e algumas vezes modificar os títulos apresentados em suas Bíblias. Lembra bem que o título de cada perícope, de cada parágrafo, não é inspirado, tá? Você, mas isso aqui é texto revelado por Deus, como a maioria das pessoas entende revelação. Veio direto do céu, porque a revelação não é isso mesmo, né? Não é? A Bíblia, por exemplo, a revelação bíblica, não pode ser considerada uma coisa que veio pronta do céu. Se Paulo é autor de várias cartas, se Pedro é o autor de várias cartas, se os evangelhos foram escritos pelos autores que nós reconhecemos, então teve coisas que foram feitas aqui. Então temos que entender como Deus participa disso e como nós participamos com Deus. Por exemplo, se você lê Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas, Lucas vai dizer que ele participou muitíssimo da construção do texto dele. Não é? Depois você dá uma olhada nos primeiros capítulos de Lucas. Os primeiros versículos do capítulo 1 de Lucas e lê também Atos. Então, esse exercício é muito importante, mas você pode fazer a sua própria redação, desde que essa sua redação não diga que uma perícope fala de amor, está falando de ódio, falando de compra, falando de dinheiro, falando, por exemplo, maldição, falando de alguns temas que a turma coloca nas perícopes e não existem. Quais as vantagens desse segundo exercício de preparo anterior ao sermão? Em primeiro lugar, ele ajuda o pastor mestre a se tornar profundamente íntimo do livro da Bíblia que ele planeja expor. Ou seja, o pregador cria um relacionamento mais profundo com o texto. Esta intimidade o ajuda a pregar o livro de modo coerente e unificado. Entendeu? É muito interessante. Eu acho que essa é a contribuição muito importante. Mas também, a segunda contribuição é que
aquela que vem da leitura e do esboço dos parágrafos da pregação, é que ela oferece ao pregador a chance de conviver com a série de parágrafos antes de pregá-los. Você sabe o que vem depois, você já leu. Isso abre o caminho para que Deus molde e transforme o caráter do pregador e assim o torne coerente com aquilo que prega. Interessante, né? Duas coisas muito importantes. Primeiro, você recebe ajuda, né? Ao tornar profundamente íntimo do livro, você conhece as sequências, e quando você faz isso também, desse procedimento, ele oferece ao pregador a chance de conviver com a série de parágrafos antes de pregar. Ou seja, saber a história, saber o conteúdo da conversa no livro inteiro. Não é? Agora, o que acontece quando a gente faz também todo esse trabalho? Aqui lendo na página 80, para terminar essa nossa aula, essa intimidade ajuda o pregador a pregar o livro de modo coerente e unificado. Aí o autor diz assim, lembro-me da série de exposição feita por Warren Wiersbe, um pregador. Em suas exposições da carta aos Filipenses, ele descobriu que a palavra mente aparece 10 vezes e pensar ocorre 5 vezes. Acrescente a isto uma referência a lembrar-se e 16 referências em 4 capítulos que focalizam a mente do cristão. Com esta visão geral, ele diz, o pregador Wiersbe está apto para fazer uma série coerente cujo esboço, segundo penso, irá ilustrar claramente esse assunto. Aí ele está fazendo um esboço do livro. Então, para ele, o livro de Filipenses, quando esse pregador fez essa pesquisa, primeiro descobrir os temas dos parágrafos e depois os assuntos da lição, ele diz, o tema geral do livro é a mente cristã alegre. Não é? E ele dividiu em 4 partes o livro. Primeiro, a mente coerente, no capítulo 1, a mente submissa, no capítulo 2, a mente espiritual, no capítulo 3, e a mente segura, no capítulo 4. Por que ele conseguiu fazer? Porque algumas coisas orientaram ele. Ele viu que a palavra mente está em evidência. Vocês vão ver posteriormente que quando você tem uma palavra que repete muitas vezes, ou uma ideia que repete muitas vezes, possivelmente essa palavra vai fazer parte do assunto teológico do livro. E no caso do Wiersbe, aqui no livro de Filipenses, ele entendeu que a palavra mente, junto com lembrar, junto com 10 vezes pensar, tinha alguma coisa que estava indicando algo sobre o tema do livro de Filipenses. Você não precisa usar isso aqui. Você pode ler o livro, fazer esse exercício quando você for fazer o seu sermão e você descobrir coisas mais ricas ainda. Não é para parar por aí, ok? É muito interessante, então, quero só lembrar que você precisa, além de ver os antecedentes históricos, definir os parágrafos da pregação, não é? No livro. Você vai verificar primeiro fazendo uma leitura de uma Bíblia, a sua Bíblia, escolhe a tua, verifica como a Bíblia está dividindo os parágrafos, o nome que elas dão para os parágrafos, e daí você vai fazer um estudo para verificar qual é a ideia, né, o assunto do parágrafo, e no final você pode inclusive fazer um esboço do livro todo, depois que você começa a perceber que determinado assunto é recorrente, que determinada palavra sempre é reafirmada. Então, quando você perceber isso, lendo com bastante tranquilidade, não jogue fora essa repetição, a reafirmação, a confirmação desse tema, dessa palavra, porque possivelmente ela é definidora do tema do livro. Tá bom? Até mais, até a próxima gravação.